Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena sexta-feira, 10 de novembro, às 5 horas da tarde, para conversar com o autor nacional Marco Burlamac. Ele que super topou bater um papo com a gente sobre o livro que está lá publicado na Amazon, chamado Pensar a Pedagogia do Futuro, Textos Educativos e Pedagógicos. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Muito bem! Lembrando que agora nós também estamos recebendo nas entrevistas profissionais voltados para a saúde mental, psicólogos, terapeutas, psicanalistas. O podcast aí está com espaço para que esses profissionais venham falar, conversar, evidenciar a importância de se cuidar da saúde mental. Então não deixem de conferir, tá? O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Marco. Marco? Olá, Monique, tudo bem? Você tá me vendo? Não estou te vendo. Deixa eu ver se eu aperto aqui. Eu também não tô te vendo. Isso é bug do Instagram. Eu vou pedir para que você saia da live, entre novamente, me mande o convite, por favor. Tá, eu saio, entro novamente, né? Isso. Tá. Saindo. Pera aí. Esses bugs do Instagram, gente, olha. Ai, nem sei da vida. Nosso autor saiu aí, estou esperando ele entrar para que a gente possa ir bater um papo. Se o Instagram ajudar, evidentemente. Vamos ver. Lucas, Wallace, querido, um beijo. Bade. Cadê nosso autor? Cadê nosso escritor? Oxe, Maria. Aí. Oi, Monique, Tá me vendo, Marco? tô te vendo. Agora tô te vendo, sim. Ah, eu não tô te vendo. Não tem problema, não. Você me vendo tá ótimo. Quando a nossa entrevista for para as plataformas, ela vai aparecendo nós dois. Não tem problema, não. Tá, querido? Mas eu não tô te vendo. Vou ter que te ver aqui pelo computador, tá? Tá bom. Você não tá me vendo, mas as pessoas, será que elas estão me vendo? Não, as pessoas estão te vendo. É. As pessoas estão te vendo. Não se preocupe. Eu é que não te vejo. E eu Marco, não tenho como querido, me ver. bem-vindo. Só uma pergunta. Hã? Eu não tenho como me ver aqui e também eu não tô me vendo. Marco, nós dois estamos aparecendo, não se preocupe, tá? Tá bom.
Então, tá bom. Nós dois estamos aparecendo. Se você clicar aí no computador, você vai ver que nós dois estamos na live. Ah, não, a tua É, câmera está desligada. tá desligada? É, Deixa eu ver aqui. Peraí. tá todo preto. Tá tudo preto aqui. É, é alguma coisa aí na câmera. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui só uma coisa aqui. Ah, tá. Eu acho que tá invertida a câmera aqui. Eu vou inverter aqui. Agora pronto. Agora pronto. Vamos ver se o nosso autor aparece aqui. Então, continua Agora eu acho que eu estou preto, né, aparecendo. gente? Agora eu tô aparecendo, eu tô me vendo aqui. Tô me vendo agora. Mas é que você Tô me não tá vendo. aparecendo. Ah, não, sim, foi. É porque aqui chega com atraso. Ah, Ah, agora eu estou vendo seu rosto muito bem. Agora sim. É um suspense de pré-live, é assim mesmo, Marco. isso Você já aí fez, é pessoa que não tem experiência, né? Pessoa que não tem experiência em live, né? você já fez live alguma vez ou essa é a primeira? Não tenho muita experiência não, viu? É, Oh, já meu participei assim mais Deus. como ouvinte, né? Assim como participante, né? Não como entrevistado, né? Muito bem, tudo dessa primeira vez. Você é de qual lugar do Brasil, querido? Eu sou de Brasília, Distrito Federal. Nasci no Rio de Janeiro, mas vim pequenininho para Brasília e moro em Brasília desde os 6 anos de idade, né? Já faz aí um bom tempo, né? Tem um chão aí. Pretende voltar ao Rio pelo menos para passear? Pretendo, sabe que meu pai mora no Rio de Janeiro, né? Então, assim, Bacana. tem um tempo que eu não consigo vê-lo, mas eu quero visitá-lo, né? Visitá-lo e tudo. Sim, O Rio é muito bonito, pois é. muitas belezas Se na... vier ao Rio, mande mensagem, hein? Tá, Para que a gente possa se conhecer, ouviu? tá bom, tá bom. Mando sim, mando sim. Muito bem. Eu tô aqui com o teu livro. Aliás, eu tô tão curiosa com esse teu livro, com esse título do livro. Desde quando você falou, porque eu não tinha percebido. Gente, já já vocês vão ver. Você tem ele físico aí, Marco? Tem ele físico aqui, tá aqui na minha frente, aqui, ó. Aqui, Mostra a capa pra gente, por a capa, favor. aqui, ó. A capa, né? Essa Tem aí esse é a pássaro capa. na frente, tem esse pássaro na frente. Ele aqui, ele chama Pensar a Pedagogia do Futuro, sabe? Ele não é Sim. pedagogia do futuro, é pensar a pedagogia do futuro. Do lado do P tem um pensar bem pequenininho aqui que não dá para ver, sabe? Mas foi uma estratégia da diagramação, né, da editora. Tem um pensar bem pequenininho assim que não dá para ver muito bem, dependendo da luz, né? Tá em laranja, bem pequenininho, né? Mas é pensar a pedagogia do futuro, textos educativos e pedagógicos. Por que a editora resolveu botar esse pensar tão pequenininho na tua capa, usar essa estratégia? Eu acho que foi uma estratégia assim, interessante de enfatizar, né, o pedagogia do futuro, né? Enfatizar o pedagogia do futuro. É, porque assim, meu livro ele fala assim, ele pensa, né, ele reflete uma pedagogia do futuro, né? A gente procurou assim realmente pensar várias questões contemporâneas e atuais relacionadas à pedagogia do futuro. Então, a editora optou por essa estratégia de enfatizar essa parte, né, do título. Ah, agora, isso é bem curioso, né? O que seria aí a pedagogia do futuro? Sim, na verdade, uma pedagogia, né? Aliás, dá um abraço aqui para as pessoas, para alguns seguidores aí, alguns amigos que estão aí participando dessa live, tá bom? Um abraço para vocês aí, né? Eu vi
Badileta, né? Eu vi algumas pessoas aí. É. Obrigado pela participação, né? Bom, mas vamos lá. A pedagogia do futuro, né? A pedagogia, ela passa por várias questões, né? Você que também é da área, né, professora, a pedagogia do futuro passa por várias questões. A pedagogia é uma área, né? A pedagogia é considerada num sentido mais amplo, né? Como a ciência da educação, né? O estudo da educação, por estudar a educação mais a fundo, mas também é considerada no sentido etimológico, né? Como a ciência ou a arte de educar crianças, no sentido mais estrito da pedagogia. E várias questões perpassam a pedagogia, por exemplo, a didática, métodos pedagógicos educacionais, a questão do currículo, ah, entre outras questões, tendências pedagógicas, ah, entre outras questões diversas, né, como avaliação, entre outras questões pedagógicas, perpassam. Eu procurei abordar algumas dessas questões assim, buscando ter uma ótica futurista, né, buscando olhar para o futuro. Então, por exemplo, tem um texto, né, que se chama As Características Naturais da Criança e a Pedagogia. Eu tento pensar um pouco essas características, que seriam algumas das principais características naturais das crianças, né, como várias, né, a pureza, a inocência, a Sim, sensibilidade, né, das crianças, o altruísmo, o egoísmo, que é uma característica dessa dicotomia também, né? Necessidade de boas atividades, a ludicidade, que também é uma sim, característica, entre outras assim, porque eu acho que é muito importante a gente compreender bem as características naturais das crianças, né? Se a gente quer delinear, pensar uma boa pedagogia, né? Como é que a gente vai pensar em pedagogia, em métodos, sem compreender bem, né, essas características inatas, naturais da criança, digamos assim, né? E aí tem outras questões diversas que eu abordo, como eu tenho um texto chamado Currículo para o Futuro, né, que eu tento pensar o currículo, né, o que seria um currículo mais moderno, um currículo mais dinâmico, que se adaptasse a essa realidade nossa, que é uma realidade muito dinâmica, que muda no mercado de trabalho. sim, Então, sem deixar algumas questões importantes, né, que eu acho fundamentais para o currículo hoje, né, como a questão da ética, você trabalhar a ética por meio do currículo, uma ética empatia. empatia, uma ética da solidariedade, uma ética da cooperação, acho importante ser trabalhado. Essas questões de inteligência emocional, né, essas habilidades socioemocionais são muito importantes serem trabalhadas também nas escolas, né? Então, tem várias questões aí que perpassam o currículo, né, o currículo do ensino fundamental, médio, do ensino superior, são fundamentais, né? Entre outras Exatamente. questões. Se eu estiver falando muito, pode interromper, tá bom? Não, é sempre bom ouvir, porque a gente sempre aprende, principalmente quando o assunto é educação, é futuro, é pedagogia, é criança, é inclusão. Eu acho que esse papel da pedagogia é muito importante ser abordado, evidenciado, porque tem toda uma estrutura por volta que a gente precisa falar. Por exemplo, a gente vive aí num mundo extremamente tecnológico. Você acha que essa utilização da tecnologia dentro de uma sala de aula para promover aprendizagem, para promover inclusão, enfim, interação,
Você acha que isso é válido ou você acha que no futuro isso já vai acontecer? Olha só, eu acho assim, né? A tecnologia, a gente não pode, assim, digamos assim, também ir contra os avanços tecnológicos, né? Fingir que, digamos assim, que não existe tecnologia, avanço tecnológico e contra, seria remar um pouco contra a maré, né? Então eu acho assim, que as tecnologias, elas ajudam, vêm para ajudar o processo pedagógico, ajudar as escolas, as instituições de ensino, para facilitar as relações educativo-pedagógicas, as relações comunicativo-interacionais. Né? A tecnologia vem para facilitar esses aspectos e trazer novas possibilidades. Né? Então, por exemplo, eu fico imaginando assim, por exemplo, imagina um aplicativo de ciência. Né? A gente tem um livro didático, eu acho que o livro didático é um referencial importante assim, para as escolas, né? Para os anos iniciais, para o ensino fundamental, eu acho um, um, um instrumento assim interessante, importante como um guia, um norte para os professores, né? Mas ao mesmo tempo a gente imagina assim um software, né? Um aplicativo de ciência, onde você vai entrar nesse aplicativo e você vai ter acesso, sei lá, a imagens 3D da fauna, da flora, de micro-organismos, onde você vai poder analisar, ter acesso a imagens 3D, interagir com conteúdo, com informações, com dados estatísticos nesse aplicativo, né? De uma forma interativa, onde você possa interagir. Né? Imagine um software de história que resgate, que permita, né, fazer um percurso pelos rumos, pelos caminhos da história, né? De alguma forma assim com dados também, com imagens, né? Então as possibilidades elas são muito interessantes. No entanto, eu acho o seguinte, sabe? Eu acho que as pessoas hoje, principalmente as crianças e os jovens, né, eles estão tendo muito, estão usando demais também a tecnologia nas suas casas. Então, assim, o que acontece? Eu vejo assim, algumas crianças e adolescentes com verdadeiros vícios tecnológicos, assim, desencadeiam outros sintomas, às vezes assim um comportamento. Eu já tive conversando assim com alguns pais, presenciando, né? Então assim comportamentos irritadiços por conta desse vício tecnológico, somado assim com alguma tendência, né, psicológica. Então assim isso é um problema, essa questão do excesso também de tecnologia e do vício tecnológico. Né? Por quê? Porque eu entendo o seguinte, a vida, né? A pedagogia, a vida, né? Ela é justamente viva, ela é natural, né? Ela tem essas coisas da relação olho no olho, da relação com a natureza, da gente poder viver a vida. A vida ela é real, ela é viva, né? Ela é pluridimensional, digamos assim, né? Ela tem várias dimensões, vários aspectos, mas sobretudo ela é viva, ela é dinâmica, ela é real, né? Então eu acredito no seguinte, né? A pedagogia também não se pode tornar totalmente assim digital ou ser digitalizada, né? De uma forma impensada, né? Eu até falo isso no meu livro. É muito delicado assim você implantar um modelo tecnológico, né, de tecnologia da educação numa escola. Você tem que pensar, porque isso perpassa, né, muitos aspectos, muitas variáveis. Né? Então, assim, tem aspectos cognitivos, emocionais, pedagógicos, comunicacionais, são muitas variáveis que são implicadas. Né? Então, assim, você implantar um modelo tecnológico é muito delicado. E a tecnologia, né, ela não pode deixar, no meu modo de ver, né, ela não pode deixar de pensar, de ser voltada para o humano, né, de ser uma tecnologia, digamos assim, humanizada, e, sobretudo, ela vai servir ao humano, né, para facilitar as interações, os processos, mas de uma forma humanizada, de uma forma positiva, psicologicamente, emocionalmente, cognitivamente. Então, assim, é muito delicado, né? Assim, o modelo É, tecnológico. abrange um monte de coisa, né? A gente vai
vendo que não é tão simples assim, que a gente precisa realmente, com muito cuidado, principalmente para essa questão tecnológica, né, para que seja inserida gradativamente, que é isso, a gente vê crianças, adolescentes, de modo viciante, apegados ao celular, apegados a jogos e aplicativos, desenvolvendo até aí uma parte emocional, né, agressividade, ansiedade. Então, tudo tem que ser visto realmente com calma. Vamos ver se no futuro a gente vai ter o controle disso ou se seremos já ainda mais controlados por isso, né? Que é uma outra questão também. O livro do nosso escritor, Pensar a Pedagogia do Futuro, Textos Educativos e Pedagógicos, diz o seguinte, essa primeira frase da sinopse é sensacional. O que você pensa sobre a importância da educação? Marco, responde para mim, o que você pensa sobre a importância da educação? Bom, eu acho que a educação ela é fundamental, né? Totalmente importante se a gente quer pensar num futuro melhor, né? Numa sociedade melhor para todos nós, né? Então, assim dizem, né? Tem um autor que diz, eu não estou me recordando muito bem o nome, é o seguinte, né? Que se o mundo não muda, né? Por meio da educação, tampouco sem ela ele não se transforma, ele não muda, né? Assim, a educação é um agente de formação, né? Um agente de formação, digamos assim, de educação mesmo e transformação da nossa sociedade de alguma forma, né? Mas aí surge a pergunta, que educação, né? Que educação a gente quer, né? E aí eu entendo o seguinte, eu entendo que a gente precisa de uma educação. Eu abordo vários aspectos no meu livro, né? Como eu citei, currículo, métodos, tendências pedagógicas, né? Mas eu acho, assim, sobretudo, que a gente precisa de uma educação também que não deixe de trabalhar conteúdos, né? Conhecimentos e valores que são importantes para a formação humana e para a sociedade, né? Dentro de uma visão integral do ser humano, né? Um ser humano, ele é corpo, ele é mente, ele é emoção, ele é psicológico, né? A gente precisa ter essa formação integral e inclui alguns valores importantes, né? Então eu acho assim, hoje fala-se muito, né, das habilidades socioemocionais, né? Claro que é fundamental o português, a língua portuguesa, a matemática, mas eu acredito na minha visão que não deixa de ser importante também a arte, né? A arte é muito importante, né, como uma estética de um mundo, de construção de um mundo belo, de um mundo bonito, harmonioso. Né? Eu acho que a educação física é importante. Na minha visão, sociologia continua sendo importante porque ajuda a analisar, a pensar a sociedade, os grandes filósofos, né? A história, tudo isso é importante. Mas hoje fala-se muito, né, de habilidades socioemocionais, habilidades relacionais que são importantes para essa formação geral do ser humano, né? Eu entendo assim que alguns valores assim atemporais, né, como solidariedade, né, como a cooperação, sabe? Hoje fala-se muito, né, tem até um livro que se chama Pedagogia da Cooperação, é um livro muito interessante. Ele fala da gente trabalhar, né, nas salas de aula, nas escolas, ambientes que sejam cooperativos, né? Porque a cooperação, né, essa cooperação, essa ajuda mútua, né, colaboração em sala de aula, é fundamental, né, não só para o ambiente interno das escolas,
mas é fundamental também para a sociedade lá fora, né? Para as relações de trabalho, para as relações sociais de uma forma geral, que a gente possa cooperar, né, no ambiente de trabalho, nos ambientes sociais, cooperar de uma forma positiva, né? E até, de alguma forma, né, o meu livro aborda isso também em um dos textos, né, essa importância de uma cooperação positiva, entre outros valores, né? Claro, a ética, né, valores atemporais, né, que são fundamentais assim para uma formação humana, né? E claro, conhecimento. Bom, Fala, conclua. eu acho assim também, tem um texto meu que fala um pouco sobre questões que se chama Alfabetização Ecológica para o Futuro, sabe? Que fala dessas questões, algumas questões ecológicas assim, para o futuro, e que traz alguns valores também, sabe? Que são importantes. Se você quiser, a gente pode falar um pouco disso. Eu já vou acessar o teu livro, você está aí com ele na mão também, mas antes de você ler um pouquinho do teu livro, que eu já ia te pedir mesmo, né? Você tocou aí em vários pontos interessantes. O primeiro que, sim, português, matemática, tudo isso é muito importante. Mas a arte também move o mundo e ela é fundamental, inclusive para a própria sanidade. Tem um filme, se eu não me engano, na hora veio na minha cabeça o filme do Sociedade dos Poetas Mortos, aonde o ator, né, que ele já inclusive faleceu, ele fala dessa importância para os alunos na sala de aula, que você pode, a matemática é incrível, o português e etc., mas a arte ela é libertadora. Então a gente precisa também dessa pegada dentro da escola. Agora, ô Marco, no teu livro, você chega ali a abordar como essa educação, né, ou como a educação citada, ela pode aí estar contribuindo de forma justa, de forma igualitária, por exemplo, esse desenvolvimento dentro da sociedade. Você levanta essa questão? Você cortou um pouquinho, você pode repetir, por favor, a pergunta? Posso. Você, no teu livro, você chega a abordar como a educação, né, ela acaba aí contribuindo de modo igualitário, de modo justo, um desenvolvimento dentro da nossa sociedade. Você chega a levantar essa questão? Sim, de alguma forma. Ele caiu aí, gente? Eu passo por isso em alguns. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Alô, alô? Estão me ouvindo? Agora eu tô. Então, tá. Tô. Voltou? Então tá. Bom, vou responder, tá? De alguma forma, né, eu abordo isso em vários momentos do livro. Né? Por exemplo, quando eu questiono, né, no meu livro, no meu texto Geração Conectada Pedagogia, eu falo do problema da exclusão digital, né? Porque se a gente quer que as pessoas tenham oportunidades iguais, né, de acesso à educação, de acesso à informação, é importante, por exemplo, que a internet possa chegar a todos, né? Que todos possam ter a chance de acessar informações na internet, né? Se for possível, né? Claro que também a internet tem um lado negativo de fake news, mas, enfim, mas as possibilidades que a internet possibilita hoje de acesso à informação também de qualidade, né, de informações científicas, acadêmicas, tudo, é muito grande. Então, eu abordo esse problema da exclusão digital, né, eu abordo, né, a questão, né, de uma educação para a cooperação, para a solidariedade, né, que seria uma educação visando uma sociedade, digamos assim, mais includente, né, mais cooperativa, mais solidária. Eu acho importante para o futuro, né, se a gente deseja um futuro melhor, uma sociedade. Né? Mas, assim, eu gostaria de falar... Ele está cortando, né, gente? Marco, você está instável aí na internet e aí você não está chegando.
Estou um pouco instável, é? Mas está me ouvindo agora? Agora tô. É, assim, vamos indo, né? Eu não sei se tem muito o que fazer aqui, né? Eu não sei. Tem uma outra rede, mas para se conectar nessa outra rede teria que desconectar, né? Aí não dá certo, né? Mas vamos indo, né? Vamos tentar indo mesmo com, né, as interrupções, né? Muito bem. Eu estou vendo aqui que tem uma parte no teu livro que você colocou aula e conhecimento dentro de um ovo. O que você quis dizer com isso? Eu quis dizer o seguinte, bom, tem aulas, né, que parecem que elas estão, digamos assim, enquadradas, né? Algumas aulas que a gente assiste em algumas escolas, que parece que elas estão totalmente enquadradas dentro de limites estreitos, né? Muitas vezes enquadradas dentro de um quadro branco, né, numa aula mais tradicional, que fica muito preso somente ao quadro, né? E eu digo, né, que as aulas elas podem ganhar vida, né, digamos assim. Elas podem sair do ovo, né, digamos assim, e ganhar asas, eu posso dizer assim, né? Eu tenho um pouco de inspiração também nas ideias do Rubem Alves, entre outros, aos meus textos, alguns textos, né? Mas a ideia é essa, que as aulas, o conhecimento, ele pode se tornar vivo, né? Então, por exemplo, quando você aborda um conhecimento qualquer de ciências, por exemplo, né, como dizer, da fauna e da flora, por exemplo, você pode abordar isso preso, né, restrito a um quadro, de colocar aquele conhecimento escrito no quadro e fazer as crianças ou os jovens copiar aquilo de uma forma, né, metódica, né? Ou você pode, por exemplo, trabalhar aquele conhecimento de uma forma mais viva. Você pode trabalhar a partir de um vídeo que vai ter uma animação, uma interação. Você pode trazer elementos, digamos assim, da flora, né, para explorar, para mostrar. Você pode fazer um projeto, um trabalho onde as crianças ou jovens vão construir um trabalho ali relacionado à flora, né, uma exposição, por exemplo, né, uma feira de ciências. Você pode, mais do que isso até, de repente, né, conseguir fazer um passeio com as crianças e levá-las, né, para conhecerem, vivenciar essa flora vivencialmente, né, seja num parque, né, num bosque, enfim, para refletirem de uma forma mais viva esse conhecimento. Então, o conhecimento ele pode ficar restrito, né, enquadrado, fechado dentro do ovo, ou ele pode romper a casca, né, e ganhar vida, ganhar asas, né, digamos assim. É isso que, resumidamente, aborda esse tema. Né? Ah, muito bem. Você aí, antes enfim, travar, cair, você falou que ia ler um pouquinho aí do teu livro, um trecho que você viu, que você queria ler pra gente. Lê pra gente o que, que você queria mostrar? Não, na verdade, não era nem ler, né, era mais comentar um trecho, né? Ah, dois trechos assim que eu gostaria de comentar, né? Um deles é essa questão de que eu defendo, né, que uma pluralidade de concepções pedagógicas. Eu acho isso importante. Isso está, né, na LDB, né, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela garante essa pluralidade de concepções pedagógicas. Embora muitas vezes, né, em algumas cidades e estados, né, a pedagogia, e na prática mesmo, na realidade, essa dinâmica do real, a pedagogia fique muito, digamos assim, monocromática, né, digamos assim, num tom só, digamos assim. Né? Mas essa pluralidade de concepções pedagógicas é interessante, porque existem, digamos assim, diversas tendências pedagógicas e todas elas, de alguma forma, a gente pode, eu entendo, né, se a gente analisar, se a gente refletir, fizer um questionamento, uma análise, a gente pode aprender
com essas diversas tendências pedagógicas, né? Então, por exemplo, é interessante, eu acho assim, tem pedagogias, por exemplo, escolas, né, que têm características mais confessionais, né, de uma educação mais com uma influência, assim, digamos assim, tem um guarda-chuva, né, religioso. Pode ser interessante? Pode ser interessante, se forem trabalhados com os valores, se for bem pensada, se for bem planejada, né? Tem pedagogias de característica mais escola novista ou construtivista, né? E também podem ser interessantes, se forem bem pensadas, bem formuladas. Até escolas com pedagogias, digamos assim, mais libertárias podem ser interessantes se elas forem bem pensadas e forem bem planejadas, né? Então eu vejo, e tem muitos exemplos, né? Hoje tem educação até experiências, sabe, de educação budista, tem experiências de educação cristã, de educação, pedagogia Waldorf, tem várias experiências pedagógicas diferenciadas. E eu entendo o seguinte, se elas forem bem pensadas, bem planejadas, né, bem refletidas, podem ser interessantes, né? E eu acho que essa pluralidade de concepções pedagógicas é o que garante, digamos assim, uma riqueza pedagógica, né, para o sistema educacional, e uma riqueza também de você poder ter uma formação humana interessante e diferenciada acontecendo, né? Então, assim, tem experiências pedagógicas diversas, né? E eu conheço, assim, experiências, pela minha análise enquanto professor, enquanto educador, né, pesquisador da área, eu entendo que algumas experiências diferentes mesmo são interessantes, podem ser interessantes, né? Se bem pensadas, se bem refletidas, se bem analisadas. Muito bem. Você hoje dá aula? Então, hoje eu trabalho numa escola, né? Eu sou educador numa escola e também, assim, estou fazendo esse trabalho de divulgação do meu livro, estou já escrevendo, né? Terminei de escrever um novo livro que em breve vai estar aí, eu espero, em processo de publicação, né? Sou, assim, né, um escritor nas horas vagas, né? Amante da educação, né? Amante da natureza, né? Sou pai, tenho um filho adolescente de 17 anos. E Aquele estamos aí. combo, né, gente, que a gente admira. Só de ser educador a gente já tá batendo palma, né? Eu acho. Agora, ô Marco, dentro do teu livro tem uma parte que eu queria que você falasse, explicasse para quem não conhece, para quem não sabe, ou para quem não está nem acostumado enfim. Você colocou aqui num capítulo chamado Aprendendo com o Escolanovismo. O que é o escolanovismo? É interessante isso, né? Que até. Eu estou vendo aqui uma nota do Rubinich, né? Rubinich de Lima Nascimento, né? Ele falando de Maria Montessori, né? Maria Montessori era uma educadora muito interessante, importante, né? Se eu não me engano, italiana. E, pelo que eu sei, ela também estava dentro um pouco relacionada com essas ideias, digamos assim, do escolanovismo, né? Ela foi precursora, né, de materiais concretos no processo pedagógico, né? De algumas estratégias pedagógicas interessantes. A Maria Montessori é realmente uma grande educadora, uma referência, né, na os autores escolanovistas, eu falei do escolanovismo no meu livro, porque eu acho que o escolanovismo foi um movimento de grande importância na educação brasileira. Né? Os pioneiros, né? Os precursores, os autores da escola nova, né? Do escolanovismo. Porque foram assim, foi esse movimento, né? Foram esses autores que criticaram a pedagogia tradicional, né? Fizeram uma crítica à pedagogia tradicional
Aquela pedagogia muito centrada no adulto, né, no intelecto, nas aulas expositivas, né, e tinha um ranço também muitas vezes autoritário, né? Então, esses autores foram os primeiros que criticaram, né, essa pedagogia tradicional e tentaram pensar uma outra pedagogia, né? E aí, assim, a gente tem, por exemplo, passou o centro, a partir dos escola novistas, o centro deixou de ser o adulto, né, está centrado no adulto, o centro do processo educativo, passou a estar centrado na criança. Né? Então, começou-se a valorizar, né, o estudo da psicologia da criança, da psicologia do desenvolvimento da criança, né? Passou-se a valorizar também as necessidades, os interesses manifestados pela criança, né? A espontaneidade, tem alguns autores escolares defendem essa valorização da espontaneidade no processo educativo, né? Até a própria alegria, né? Relações humanas que fossem mais horizontais, né? Métodos muito importantes foram trazidos pelos autores escolonovistas, como, por exemplo, trabalhos em grupo, né? Uma pedagogia baseada em trabalhos em grupo, em estratégias pedagógicas, trabalhar as carteiras, né? Na sala de aula de uma forma diferenciada, né? Visando um processo pedagógico mais leve, mais fluido, mais saudável para as crianças e também para os jovens, né? Então, assim, a alegria, né? Alguns autores falam, né? Tem acho que um autor que eu acho que é o Claparede, né? E o Claparede, que foi um dos mentores do próprio Piaget, fala que a alegria, né? Tava longe, né? Com a pedagogia tradicional, estava longe das salas de aula, do processo pedagógico, né? Os escolonovistas tentaram resgatar também essa alegria, essa naturalidade do processo pedagógico, né? Entre outras questões, muitos métodos, né, estratégias pedagógicas inovadoras para a época, né? Até o próprio uso de vídeo, né, de trabalhos, de painéis, de outras ferramentas que passaram a ser trazidas. Então, eu acho assim, um movimento da maior importância para a educação brasileira, né? E eu acredito que todos os pedagogos, educadores em formação têm muito a aprender com esse movimento, né? Fazendo uma crítica, uma análise produtiva, né? Pois é, só para enfatizar ainda mais o que o nosso escritor está falando, eu estudei numa escola que se chamava Maria Quitéria, aqui no Rio de Janeiro. Era uma escola muito, muito fechada. Foi os piores anos da minha vida foi nessa escola, porque eu tenho recordações catastróficas sobre o método de ensino que eles aplicavam e como essa relação de alunos e professores fluíam. Então, a gente tinha ali a decoreba, a gente não podia interagir, a gente não podia, não havia recursos. Um programa, era uma escola particular tradicionalíssima no Rio de Janeiro. Eles não tinham um recurso ali de trazer para o aluno essa autonomia, esse desenvolvimento do aluno. Então, você entrava, eu lembro que eu passava de 7h30 da manhã às 4 da tarde, às vezes sem interagir, com pânico. Eu estudava, decorava, fazia as provas. Eu devia ter 6 anos, gente. 7 anos, no máximo. Depois que a minha mãe descobriu, ela me tirou. Mas, assim, o escolanovismo, ele é justamente isso. Ele vai rever esses métodos de ensino, como aconteceu na minha época, fazendo com que o aluno, né, esse desenvolvimento de maneira total do aluno seja efetivo. Coisa que eu não tive com 6, 7. E isso foi visto no decorrer da minha vida escolar e acadêmica, porque foi terrível. E isso também está ligado ao método que o nosso
seguidor botou aqui, o Montessori, né? Porque é uma forma ali, ela foi uma educadora, uma pedagoga, enfim. Quem não conhece, dá um Google aí, vale muito a pena conhecer, porque dá essa liberdade, essa autonomia dentro de sala de aula para um desenvolvimento do aluno, que é o que acontece hoje. Hoje eles têm liberdade dentro de sala de aula para interagir, para se desenvolver intelectualmente, sem limitações. Então, está tudo interligado. É uma pedagogia que funciona. Hoje, a gente vê resultados disso. Na minha época, era terrível. Né? E eu nem sou, eu tenho 38 anos. A gente está falando aí de início de 90. Olha como as coisas mudam e mudam muito rápido. Então, uma coisa acaba sendo se interligando à outra. Hoje a educação é muito diferente, sala de aula é muito diferente, o método de educar é muito diferente. As escolas têm muito mais recursos, muito mais profissionais para desenvolver habilidades daquele aluno. Nós não éramos desenvolvidos, não pegavam o que você era bom e desenvolvia. Hoje, se você identifica um aluno que é bom em matemática, que é bom não sei o que lá, você foca e desenvolve aquela criança, aquele adolescente. Então, quando a gente fala de educação, a gente fala também dessas transformações de gerações. A geração dos meus sobrinhos é totalmente diferente da minha. E isso dá para ver a partir da educação, da tecnologia, da pedagogia, dos ensinos voltados na aprimoração dos professores. Tem um monte de coisa envolvida quando a gente fala em pedagogia, né, em educação. Agora, Omar, pode falar, Marco, desculpa. Estou puxando esse gancho aí, né? Eu só assim, queria comentar uma questão, né? Assim, olha, eu também vou dizer o seguinte, né? Assim, realmente, assim, eu acho que teve uma evolução, né, na pedagogia, no processo pedagógico. É claro que assim ainda tem muitos problemas, né, em muitas regiões, em muitos locais assim ainda uma formação pedagógica de qualidade, de recursos, né, de estrutura mesmo física, né, de estrutura de você ter uma internet, um computador de qualidade, para você poder desenvolver um trabalho melhor, né, ainda tem muita carência, déficit, né, em relação à estrutura, né, até a estrutura física, tudo isso, né? Mas, assim, eu queria dizer o seguinte, né? Eu tenho essa experiência como educador, trabalhando em escola, eu posso dizer o seguinte, não é fácil, sabe? Assim, também ser professor, principalmente assim, porque às vezes a gente tem turmas muito grandes, turmas de muitas crianças, muitos adolescentes. Então, assim, eu, pela minha experiência, posso dizer que não é fácil ser professor. Tem muito problema de indisciplina, muito problema de desrespeito, sabe? Muito problema assim de muita conversa, muito barulho, muito aluno levantando, atrapalhando a aula. Não é fácil realmente ser professor lidar com essa realidade, né? Fora que às vezes você tem alunos, por exemplo, TDAH, né, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que são alunos muito difíceis, né? E aí muitas vezes a culpa não é nem do aluno, né, mas é a escola, o formato de escola que não é adequado a esse tipo de aluno, né? Um aluno com TDAH, na minha visão, precisava de uma outra escola, né? Que utilizasse materiais concretos, estratégias diversificadas, jogos cooperativos, esportes, atividades concretas, lúdicas, enfim, eu acho que esse tipo de aluno precisava de um outro modelo de escola. Então tem essa realidade, né? É difícil, às vezes, a gente ter alunos que é muito difícil você trabalhar, o professor enfrenta toda essa realidade, né? Mas eu entendo o seguinte, uma compreensão, né, metodológica, de métodos, de estratégias, né, para lidar com essa realidade da sala de aula, né, ajuda um pouco, né? Ajuda bastante.
acho. E no meu livro, por exemplo, né, tem um livro, né, um texto que chama Bases da Didática, uma prática pura, e que eu falo de algumas questões, né, a importância, por exemplo, do professor buscar, né, conquistar esses alunos, né, ter uma relação de empatia com esses alunos, trabalhar, né, com essa dinâmica, com essa energia ali que está na sala de aula de uma forma sensível, de uma forma empática, de educar, né, de orientar, de disciplinar também com educação, de às vezes parar para conversar com esses alunos, trabalhar essa, digamos assim, mais psicológica, que é importante também, né? Então, assim, esse texto do meu livro busca ajudar um pouco nesse sentido também. Mas, assim, que não é fácil ser professor no nosso país, não é, realmente não. Não é. Concordo. Muitos E, aliás, professores. é bom que o autor tocou nesse assunto, né? Porque a gente tem visto aí que o número de agressões a professores dentro de sala de aula tem aumentado bastante. De mães que vão na escola, de alunos que não têm respeito, que não têm nenhum tipo de discernimento, ou seja, e que vem aumentando muitas agressões contra professores dentro de salas de aula. Isso é terrível. Na minha opinião, isso deveria cada vez mais difícil, principalmente com adolescentes que não têm nenhum tipo de educação em casa, né, gente? Isso vem de casa. O pai e mãe que tolera que o próprio filho bata num professor, xingue ele, cuspa nele e vai na escola reclamar porque o filho levou suspensão, é fora da casinha totalmente. Então, até nisso a gente tem que rever para que no futuro a gente não sofra mais, principalmente os profissionais que estão atuando dentro de sala de aula. Mas eu Agora, queria só fala, falar, Marco, pode falar. mas mesmo com todas essas dificuldades, né, que a gente enfrenta, eu acredito assim, sabe, que educar é um ato de amor, né, assim, em primeiro lugar, você educar, você procurar fazer um trabalho com dedicação, né, um trabalho com comprometimento, com amor mesmo, colocando amor naquilo que você faz, você é capaz de transformar vida, de transformar uma realidade. Então, educar é um ato de amor, mas que envolve também uma compreensão, né, desse processo todo, do processo pedagógico, processo de dar currículo, né, exige essa compreensão para que a gente possa estar mais instrumentalizado, digamos assim, para enfrentar isso. Mas eu sou um apaixonado pela educação, um apaixonado pela pedagogia, né? E é por isso que eu escrevi um livro chamado Pensar a Pedagogia do Futuro, Textos Educativos e Pedagógicos. Muito bem. Agora, projetos para 2024, temos? Temos alguns projetos, sim. Temos alguns projetos. Por exemplo, eu quero publicar um novo livro. Acho que não sei se você sabe, se você deve ter notado, mas eu também sou músico, né? Sou músico. Eu vi. Então, eu tenho um trabalho musical, eu tenho a ideia de fazer alguma coisa, fazer alguma apresentação, divulgação também do trabalho musical. Eu tenho até novas músicas que eu gostaria de gravar, eu tenho um álbum já gravado, né? Nesse nome artístico Marco Jairan, né? Eu tenho pro ano que vem também projeto de um novo livro, né? Na verdade eu tenho um projeto de
de um e-book, provavelmente, e um novo livro, e-book também, que já está aí em processo de finalização, né? Então, projetos de trabalhando também na área de educação, né? Eu tenho esse amor pela arte, música, educação, né? Meus projetos são continuar caminhando, trabalhando nessa seara, bonito. Que maravilha! Ô Marco, eu vi que você tem um canal no YouTube, né? Tem um canal no YouTube, até está muito pouco conhecido, né? Está pouco Já divulgado, me tá ainda. inscrevi lá. Acabei de me Tá, inscrever lá. obrigado. Obrigado, viu, Monique? Muito obrigado. Ele Qual tá é em o nome do seu canal? Não, meu canal ele é Marco Jairan, né? Quem colocar Marco lá Jair. no YouTube Marco Jairan, né, com M no final, encontra lá o meu canal. Tem alguns vídeos assim. A ideia é passar algumas mensagens que sejam mensagens positivas, educativas, por meio de alguns vídeos, divulgar um pouco também do meu trabalho musical lá nesse canal, né? Alguma coisa da música, educação. A ideia é essa do canal. É sempre de uma forma com uma mensagem positiva, uma mensagem que seja construtiva, uma Ah, mensagem que amorosa. bacana, gente. Já corre lá no YouTube, já segue o canal, já se inscreve no canal do nosso escritor, Marco Jairan, com M de Monique no final, tá? Aí vocês já se inscrevem para acompanhar o que ele produz. Agora, Marco, seu livro está à venda onde? As pessoas conseguem adquirir digital, físico? Como é que está isso? Então, o livro físico, tá? Ele está disponível no site da editora Proconsciência, tá? Eu vou dar o site aqui, é www.proconsciência.com.br. Tá disponível lá o livro físico, ele está muito bonito, com uma diagramação muito bonita, sabe? Ele tem uma capa bonita, né? Um pássaro, né? Um céu, ele tem uma diagramação muito bacana por dentro também. É um livro muito agradável de segurar e ler visualmente, tá? Está disponível no site, nesse site da editora Proconsciência. E o livro digital, o e-book, né? Ele foi publicado recentemente e está disponível na Amazon, tá? Pela Amazon, as pessoas também conseguem comprar o e-book, se desejarem, tá bem? E está disponível lá no Kindle Ilimitado. Para quem é assinante, pode ler pelo Kindle Ilimitado gratuitamente. Olha que coisa boa. Pensar a pedagogia do futuro. Textos educativos e pedagógicos. Ah, que maravilha! Lembrando que eu vou marcar o autor aqui na live como colaborador, para que vocês possam assistir no Instagram dele, no meu, e em todas as plataformas do podcast. Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Marco, querido, vou te falar que receber você no meu projeto foi incrível. Bater esse papo sobre o seu trabalho. Só admiração, principalmente porque você está na linha de frente aí de um ramo que é essencial, é um dos pilares da nossa sociedade, que é a educação. Te parabenizar pelo teu livro, que você volte mais vezes e estaremos aguardando o seu próximo livro para 2024. Obrigada, tá? Tá legal, vamos sim. Quando eu lançar os meus outros livros, tem um projeto de mais 2 livros aí pela frente, pelo menos, né? Ou e-book, a gente vai ver como é que vai fazer, né? Mas eu quero sim conversar com você, ter a oportunidade de conversar com você. Muito obrigado pela receptividade, pelo carinho, pela empatia. Fiquei muito feliz de participar. Muita gratidão, tá bem? Ah, que lindeza! Eu é que agradeço. Quero agradecer também todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que já já eu volto com mais autores nacionais. Marco, querido, um beijo.
Um beijo, um abraço para você, tudo de bom, tá bom? E estamos aí, tá certo?